Estamos começando o nosso segundo módulo da banca Selecom, que é o módulo referente às classes gramaticais, que é o que a gente chama de morfologia. Então, se você pegar o seu edital da banca Selecom, você vai ver lá classes de palavras. Às vezes você vê classes gramaticais, às vezes você vê morfologia. Então, dentro da filosofia do nosso curso Top 10, o que nós vamos fazer? A partir de agora, nós vamos ter 10 blocos, cada um dos blocos comentando uma questão da banca Selecom. Então, vai haver uma aula um pouco maior, outra aula um pouco menor, mas para você ficar mais organizado, é uma questão por aula. Então, peço mais uma vez que vocês baixem o PDF, que vocês tenham as questões em mão, para que vocês possam fazer anotações e que vocês também tenham lugar para fazer essas anotações. Seja num caderno, seja numa folha, seja num fichário, seja num documento de Word, seja num bloco de notas, enfim. É importante que vocês tenham a possibilidade de resolver cada uma das questões para que você não se perca depois. Olha aí na tela a questão de número 1. Ela diz assim: as campanhas de marketing não apenas influenciaram as escolhas alimentares na infância. Aí tem a palavra alimentares. Esse termo alimentares, ele pertence a que classe de palavras aí? Vejam lá. Muito bem. Vamos começar com aquilo que está na letra D de dado, que é o substantivo. Por que eu estou começando pela letra D de dado? Ela é a resposta? Não. Então, na verdade, eu sei que uma palavra é um substantivo quando essa palavra ela serve para dar nome a qualquer coisa. Uma pessoa, cara que se chama Pedro Henrique, é o nome de alguém. Então, Pedro Henrique é um substantivo. Um objeto, caneta. Todo objeto tem um nome. Então, se tem um nome, caneta é um substantivo. Um sentimento, saudade, tem que ter um nome. Uma comida, macarrão. Qualquer coisa que tenha nome, pessoa, lugar, objeto, sentimento, é um substantivo. O substantivo, para ficar mais fácil para você, ele pode ser determinado por um artigo. Artigo também é uma classe gramatical. Tem o artigo definido, o e a e os seus plurais, e tem o artigo indefinido, um e uma e seus plurais. Então, quando eu falo assim, o amor é um sentimento nobre, ao dizer que o amor é um sentimento nobre, a palavra amor está determinada pelo artigo o, artigo definido, e a palavra sentimento está determinada pelo artigo indefinido. Então, se a palavra é determinada por artigo, amor é um substantivo, sentimento é um substantivo. Agora, quero que você observe que eu disse que esse termo chamado substantivo, ele não é determinado, ele pode ser. Então, não precisa estar claro na frase o artigo. Então, quando eu falo assim, saudade é dor que dói demais. Quando eu falo que saudade é dor que dói demais, eu não tenho nenhum artigo ali. Mas a palavra saudade, ela admitiria um artigo antes, a saudade. A palavra dor, ela admitiria um artigo antes, a dor. Então, eu tenho a saudade e eu tenho a dor. Logo, se eu tenho duas palavras antes das quais eu posso colocar um artigo, isso quer dizer que as duas são substantivos. Ok? Vai lá na tela. Lá na tela, a palavra campanhas, ela está determinada pelo artigo as. Então, campanhas é um substantivo. Depois, a palavra escolhas também está determinada por um artigo, as escolhas. Escolhas também é um substantivo. Então,
campanhas é substantivo, escolhas é substantivo. Outra coisa, eu te falei também que o substantivo é um termo que não tem artigo, mas que pode ter. Veja na tela. A palavra marketing também é um substantivo. O marketing. Então, se eu posso colocar o marketing, marketing é um substantivo. E aí, quero acrescentar um outro exemplo para vocês aqui. Vem aqui. Quando eu falo assim, houve uma festa na casa de Paulo. A única palavra que nós temos ali precedida de artigo é a palavra festa. Temos aqui um artigo indefinido, uma. Então, festa é um substantivo. Tem gente que fala casa de Paulo. Tem gente que fala casa do Paulo. Qual está certo? Os dois. De qualquer maneira, Paulo, por ser um nome de uma pessoa, é um substantivo. Então, palavra que dá nome a pessoas, a lugares, a objetos, é substantivo. E eu poderia colocar, o Paulo é meu amigo. E aí a terceira coisa que eu vou acrescentar. Casa também é um substantivo. Antes de casa, eu tenho na, que é a mistura da preposição em com o artigo a. Então, quando eu disse que o substantivo é uma palavra que pode ser precedida de artigo, né? O artigo pode ser, vamos dizer, puro, só o uma, só o um, só o ou só o a, ou o artigo pode ser fundido a uma preposição. Então, de mais a, da. Em mais os, nos. Então, pode ser nos, pode ser na. Vai lá na tela. Então, além da palavra campanhas, tem um artigo puro. Escolhas, tem um artigo puro. Marketing, que não tem artigo. Infância também é um substantivo. Tem um na. O que é o na? É a preposição em com o artigo a. A infância. Só que a palavra alimentares não é um substantivo. Então, se você marcou a letra D de dado, você errou. Você acertou se você marcou a letra A. Alimentares é um adjetivo. Então, vamos anotar aqui a segunda classe gramatical. Então, quando a gente fala de adjetivo, eu acho que você já vem direto na sua cabeça que adjetivo é uma qualidade. Então, quando você fala assim, eu sou esforçado, você sabe que esforçado é uma qualidade e, portanto, é um adjetivo. Mas ela é pilantra. Pilantra é uma característica negativa, é adjetivo também. Então, o adjetivo, ele é chamado muitas vezes de elemento caracterizador. Ele caracteriza positivamente, sendo que você chama de qualidade, ou ele caracteriza negativamente, sendo que você chama de defeito. Outras vezes aparece o nome, é um termo qualificador. Ele apresenta, ele dá qualidade a um determinado termo. É um elemento qualificador. Mas a melhor definição para o adjetivo é aquela que diz que ele é um termo que se refere ao nome. Eu te falei agora há pouco que substantivo é a palavra que dá nome. E todo termo que se referir a um nome, ou melhor dizendo, todo termo que se referir a um substantivo, ele terá o valor de um adjetivo. Seja ele uma qualidade ou seja ele um defeito. Então, quando eu falo assim, as pessoas honestas são valiosas. Pelo que eu te falei, as pessoas honestas são valiosas. A palavra pessoas é um substantivo. Ó. As pessoas. Tem um artigo as aqui antes dela. Né? Então, se a palavra tem um artigo determinando, ela é um substantivo.
Vejam que a palavra honestas está no feminino porque se refere a pessoas. Porque se fosse a indivíduos, seria indivíduos honestos. Então essa palavra concorda com o substantivo, isso aqui é um adjetivo. E mais, valiosas está no feminino porque são pessoas valiosas. Se fosse um indivíduo, seria um indivíduo valioso. Então, se valiosas caracteriza o substantivo pessoas, sendo uma característica, isto é um adjetivo. Então, adjetivo, sendo qualidade ou não, é aquele termo que se refere a um substantivo. Vai na tela. Lá na tela, a palavra alimentares está se referindo às escolhas. Alimentares é plural, porque escolhas é plural. Então, se escolhas é um substantivo, alimentares se refere a essas escolhas, isto é um adjetivo, e a resposta, portanto, é a letra A. Então, nesta primeira aula, nós definimos o que é substantivo e o que é adjetivo. E de quebra, nós falamos também do artigo. O definido, o o e o a, e seus plurais, e o indefinido, o um e o uma, e seus plurais. Em breve, você volte para assistir a questão 2. Até lá.